acabei de chegar. Mas já vou ligar aqui no notebook rapidinho, para ficar mais fácil também de falar. Já quer fazer a oração inicial, Li? Sim, sim. Então, pastora, nós vamos iniciar aqui com uma oração, tá? E depois eu passo a palavra para você e te apresento melhor, tá bom? Tá bom. Feche seus olhos aí onde você estiver. Imagine Jesus aí do seu lado, bem do seu ladinho, vai imaginando ele com você, aí onde você está, no seu cantinho, na sua casa, no seu trabalho, no carro. Pai querido, obrigada por estar aqui conosco, obrigada pela tua presença no dia de hoje. Sim, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigada pelas bênçãos. Sim, meu Deus. Obrigado, até aqui, Jesus. Senhor, sabemos que tu tem nos sustentado. Sim, meu Deus, aleluia. Obrigada pelo seu cuidado com cada uma das mulheres que aqui estão. Obrigada pelo seu cuidado comigo. Santo é teu nome, Jesus. A casa de cada uma das tuas filhas. Sim, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que tu tem conosco. Amém, Jesus. Receba, Senhor, a oração das tuas filhas. Sim, meu Os Deus. desafios, as provações que cada uma delas tem, Senhor. Cada uma delas, nesse momento, está elevando o seu pensamento a Ti. Cada uma delas está fazendo a sua oração particular, Senhor. Sim, Receba meu Deus. essas orações, Jesus. Em Receba essas nome de orações, Jesus. as dores, os Sim, dissabores. meu Deus. Sim, meu Receba Pai. cada oração, Senhor. Amém, Jesus. Nos fortaleça, Senhor, na fé. Sim, meu Deus. Fortaleça Sim, cada uma Pai. das mulheres que aqui estão. Sim, meu Deus. Todas que não puderam estar no dia de hoje, Senhor. Sim, meu Deus. Fortaleça todas que estão por vir. Fortaleça cada uma das tuas Sim, filhas, meu Senhor. Deus. Em Precisamos nome de Jesus. disso, Jesus. Aumente a nossa fé. Não nos deixe desanimar, Jesus. Sim, Coloque em nosso coração a paz que excede todo entendimento. sim, meu Deus. Não nos deixe desanimar, Jesus. Espírito Santo, fica aqui conosco. Ajude-nos nas nossas fraquezas. Vem, Espírito Santo, fica aqui conosco. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E Deus abençoe cada uma de nós. Meu Com Deus. certeza ele ouviu cada oração que está aí no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. Aleluia, Jesus. Tá, você quer falar alguma coisa antes de passar para a pastora? Amém. Só queria agradecer a pastora aí pela presença. A Rê tinha indicado, né, a pastora, e ela teve um imprevisto, não, foi aquele dia da chuva, que ela ia trazer a palavra e choveu demais, ela ficou sem energia, mas eu agradeço pela sua vida, por ter aceitado o nosso convite, né, mantido de pé. Então só queria agradecer pela sua vida e agradecer aí a Lília por ter tocado aí, por ser esse braço direito aí, toda vez que precisa de um help, ela sempre está à disposição. Obrigada, Li, também por tocar aí. Imagina. E que a senhora possa falar, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Deus prepara um momento certo para todas as coisas, e eu creio que hoje é o dia certo para a senhora estar aqui com a gente. Então, muito obrigada aí por aceitar. Amém. Amém, amém. Eu que agradeço. Infelizmente, aquele dia foi um caos, e nós ficamos mais de 40 horas sem luz, mais de 12 horas sem água, foi terrível aquele dia. Mas a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas, né? Então, eu acredito que hoje é o tempo, hoje é o momento a qual Deus preparou para estarmos juntas aqui nessa noite, amém? Amém. Pastora Ana Paula, fique à vontade, o tempo é seu. Normalmente a gente costuma levar aí
de 30 a 40 minutos, mas fique à vontade. Não tem problema se Amém, amém. passar um pouquinho, tá bom? Estamos aqui te ouvindo Tá e bom. seja bem-vinda. Amém. Obrigada. Deus abençoe, mulheres, conexão feminina, que nome forte, né? Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês Amém. continuem aí nessa força, nessa união, né? E a gente sabe que durante o dia, durante a noite, é tantas atribuições nossa, né? Mas louvado seja Deus por vocês tirarem um tempinho todas as quartas-feiras, é isso? Para estarem juntas aqui compartilhando as coisas do reino. Vocês estão conectadas com o céu, isso é muito bom, amém? Amém. Amém. Quando eu sentei aqui, falei, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres? E imediatamente o Espírito Santo trouxe uma frase ao meu coração para dizer para vocês. Amém. Foi muito assim, sabe? Do jeito que eu estou falando aqui com vocês, o Espírito Santo ministrou no meu coração para dizer para vocês, não desistam de vocês. Amém. Não desista de Amém. você. Amém. Não desista de sonhar. Não desista de viver os sonhos e os propósitos de Deus. Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração para dizer para vocês. Não desistam de vocês. Muitas das vezes a gente luta por tantas pessoas, né? A gente luta pelo casamento, a gente luta pelos filhos, a gente luta pelo objetivo da faculdade, a gente luta por tantas coisas, mas muitas das vezes a gente deixa de lutar por nós. A gente deixa de lutar pelos nossos sonhos, a gente deixa de lutar pelos propósitos que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas. E imediatamente a palavra do Senhor veio para mim em Isaías 60, versículo 1, que está escrito assim: dispõe e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O Senhor está dando uma ordem, um direcionamento aqui para nós nesta noite, dizendo: dispõe-te, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dentro desse texto, nós temos 2 direcionamentos de Deus. Primeiro, dispõe-te, tenha disposição, e levanta. Levanta para quê? Para resplandecer. Por que eu tenho que levantar e resplandecer? Porque a luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas das vezes, Amém. quando a palavra do Senhor vem dizendo para a gente se levantar, é porque a gente está parado, ou porque a gente está prostrada, ou porque a gente está cansada, ou porque a gente quer desistir. Deus nunca nos direciona para nos levantar, para se dispor, se nós já estamos de pé. Muitas das vezes nós estamos de pé no físico. Muitas das vezes nós estamos ativas no físico, mas estamos paralisadas espiritualmente, estamos travadas ministerialmente, estamos estagnadas dentro daquilo que Deus tem para nós. E se Deus está falando hoje, que é para eu não desistir de mim, e para você não desistir de você, e se Deus está dizendo que é para a gente se dispor e se levantar, é porque o momento que a gente se colocar de pé, Deus vai começar a fazer algo na nossa vida. Se você perguntar assim para mim, pastora, a senhora tem um testemunho para contar sobre casamento? Tenho. Pastora, a senhora tem algum testemunho para contar sobre filhos? Tenho. A senhora tem testemunho para contar sobre vida financeira? Tenho. A senhora tem algum testemunho para falar sobre enfermidade? Tenho. Em todas as áreas da minha vida, se você perguntar para mim, eu tenho um testemunho para contar. Em todas essas áreas, para eu poder contar o testemunho, eu tive que me levantar. Em todas essas situações que eu passei, eu não pude desistir de mim, e nem dos propósitos, nem dos planos que Deus tinha para a minha vida. Foram fáceis? Não. Eu digo para você, não é fácil.
Mas eu digo para você, é possível. É possível nós nos levantarmos em meio a uma dor, em meio a uma traição, em meio a uma situação, em meio a um deserto, em meio a dificuldade, nós podemos nos levantar sim. E deixa eu dizer para você, quem sabe, isso que você está passando hoje, isso que você está vivendo hoje, quem sabe essa vai ser a ferramenta que vai habilitar você para o propósito de Deus? Muitas das vezes a gente fica chorando, a gente fica se questionando, se perguntando, e quem sabe, essa é a ferramenta que Deus vai usar para habilitar você para o propósito. Pastor, é possível Deus usar a minha dor? Sim, porque Ele usou a minha. Pastor, é possível Deus usar essa situação que eu estou vivendo no meu casamento? Sim. Pastor, é possível Deus usar essa situação, esse problema, isso que eu estou passando? Sim. Quem sabe é essa ferramenta que Deus vai usar para habilitar você. Então, se eu fosse você, eu enxugava tuas lágrimas, eu respirava fundo, eu se levantava e dizia, Deus, se é isso aí, se é esse problema, essa dificuldade, essa dor, esse deserto, seja lá o que for que você está passando, e que você está imaginando agora, que você está pensando agora. Se é isso aí que Deus quer usar para te habilitar, então fala, eis-me aqui, Deus. Para de ficar brigando com Deus, para de ficar brigando com a sua dor, para de ficar brigando com esse momento que você está passando. Por que eu te digo isso? Porque foi a partir de dores, foi a partir de desertos, foi a partir de situações que aos meus olhos não tinham mais jeito, que Deus começou a habilitar, que Deus começou a operar. Quando eu parei de perguntar para Deus, por que que eu estou vivendo isso? Por que, Deus? Eu não merecia. Eu sou tua serva, Deus. Senhor, eu não merecia. Quando eu parei de perguntar para Ele o porquê, e comecei a perguntar para Ele, qual é o propósito? O que que o Senhor quer comigo no meio disso aqui? Eu comecei a entender. E quando eu entendi que aquela dor, ela não era de um todo ruim, que aquele processo que eu estava passando, ele não era tão mal como eu pensava. Quando eu comecei a entender, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins, tudo vai cooperar para o propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem aqui tem propósito? Então, tudo que você e eu passarmos vai cooperar para isso. Deixa eu te dizer algo, enquanto eu ministro para você, o Espírito Santo ministra no meu coração para dizer para você. É tão ruim, né, quando só a gente é amigo, né? Só a gente é fiel. É tão ruim quando a gente descobre que só a gente era amiga, que só a gente era aquele que pagava o preço. Deixa eu te dizer algo. Até isso que você está passando está cooperando. Porque tem pessoas que elas vão fazer parte da tua caminhada, mas ela não vai fazer parte do teu destino. E aí, às vezes, a gente chora, né? Deus, mas ela era minha amiga. Deus, mas ela era minha confidente. Mas Deus, eu confiava tanto nela. Mas Deus vê coisas que eu e você não vê. E às vezes a gente chora por essas partidas, por essas rupturas, né? Só que o Espírito Santo está dizendo, tudo isso está cooperando para o teu bem. Às vezes a gente não entende por que que pessoas se afastam da nossa vida, por que que pessoas saem da nossa história. Assim, e a gente fica sem entender. O que Deus faz hoje, você não entende. Mas amanhã você vai entender. No tempo certo você vai entender. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Vocês Amém. recebem o que eu estou ministrando nessa noite? Sim. Sim, amém. Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Eu não sei no qual o testemunho que vocês querem que eu conto, se é sobre casamento, se é sobre filho, se é sobre ministério. Então, eu vou deixar aberto para vocês aí. O que vocês querem que eu fale hoje? Pastora, a senhora que deixa Deus te usar, o que a senhora sentir aí no coração, porque tudo a gente está recebendo. É na saúde, é no casamento, tudo está. Ministério, tudo. Então, eu vou tentar resumir, né? Para que cada um aí receba uma porção. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu quero contar um pouquinho rapidinho sobre o meu testemunho do meu casamento. Eu conheci meu marido no mundo, numa balada, eu não conhecia Jesus, e ele era já 8 anos afastado da presença do Senhor. 8 anos. E eu conheci ele, eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito, tinha um propósito de Deus, ainda que fosse num lugar, numa balada, numa noitada, mas eu acredito que tinha um propósito, porque senão eu não estaria aqui falando para vocês que Deus faz. E aí nós nos conhecemos, nos apaixonamos e fomos viver a romance, né? E um ano depois, um ano não, acho que uns 6 meses depois eu engravidei e comecei um processo de gravidez muito difícil. E resumindo, para não ficar muito longo, eu tive a minha filha, tive uma gravidez muito conturbada, muito difícil, mas eu acredito que já era um plano de Deus, porque antes de conhecer Jesus, eu dizia para Jesus que o dia que eu tivesse eu dizia para Deus que o dia que eu tivesse uma filha, ela iria chamar Esther. Eu nem sabia o que significava Esther. Mas hoje eu entendo que eu estava carregando dentro de mim um propósito de Deus. E depois que eu tive a minha filha, eu tive um problema de depressão pós-parto. Fiquei maluca. Sabe o que é maluca? Fiquei doida. Eu não dormia, eu não comia. O meu marido me levava para o psicólogo dizia que eu não tinha nada, me encaminhava para o psiquiatra e dizia que eu não tinha nada. Um dia ele falou assim, ó, sai daqui com a sua mulher, porque eu não sei o que ela tem não, meu filho. Eles não descobriram o que eu tinha. Mas meu marido, 8 anos afastado da presença do Senhor, disse, eu sei que a minha mulher tem. O que a minha mulher precisa, médico nenhum vai dar para ela. E ele me levou para a Igreja Universal. E eu passei um período, acho que de uns 3 meses de libertação. Eu me lembro de entrar na igreja, só de entrar na igreja e de ir embora. Eu não me lembro o que acontecia. E aí, nesse período, eu aceitei Jesus, de todo o meu coração, e foi uma luta muito grande. O inferno lutou muito comigo. Eu passei por muitas enfermidades. Eu passei por uma depressão, né, que foi o propósito de tudo. Depois eu passei por uma alergia que me deixou 8 dias cega, inchada, com quase 80 quilos. Eu te pesava 50. E eu lutando pela vida, porque eu sabia que tinha um propósito de Deus na minha vida, eu tinha aceitado Jesus, eu tinha entregado a minha vida para Ele. E aí Deus me libertou e eu consegui vencer essa enfermidade, consegui vencer essa depressão pós-parto, e fui continuar a seguir a minha caminhada com Jesus. Resumindo, meu marido ficou pior. Eu fiquei bem, ele ficou pior. E aí ele foi para o álcool, ele foi para a bebida, ele foi para as noitadas. Eu tinha marido de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo eu não tinha marido. E eu tinha que conviver com aquela dor, com aquela agonia, com aquela luta, sem entender. Mas eu aprendi uma coisa, que as minhas guerras eu vou vencer sempre na oração e no jejum. Foram 3 anos lutando pela conversão dele, e cada dia ele ficava pior. Cada dia ele ficava pior. E o pior de tudo era você ouvir do seu marido assim, você não é a mulher dos meus sonhos. Você não é a mulher que eu sonhei para mim. E eu na presença de Deus, buscando a Deus. Foi uma luta travada. E eu me lembro que um dia eu já não aguentava mais. Eu falei para Deus, Deus, não aguento mais isso. Eu estou cansada, Deus.
Eu luto, eu subo um monte, eu jejuo, eu busco, e nada acontece. E aí um dia, porque assim, todas as noites, né, de quinta-feira em diante, quando dava 11h30 da noite, ele não chegava mais, eu sabia que ele não voltava mais para casa. E aí o que eu ia fazer? Eu ia chorar. Falava, Deus, mais uma noite. E eu me lembro como hoje, mais ou menos ia dar meia-noite e ele ainda não tinha chegado. E eu comecei a chorar e falar, Deus, eu estou cansada, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais não. Eu vou desistir desse casamento, eu vou parar com tudo, eu não mereço isso. E aí eu lembro, como eu estou falando aqui com vocês hoje, o Espírito Santo falou para mim assim, pega um caderno e uma caneta e senta ali. E aí eu fui, peguei um caderno, uma caneta, sentei, botei o caderno em cima da mesa. E do jeito que eu estou falando aqui, eu falei, tá, senhor, o que o senhor quer? O que significa esse caderno, essa caneta? Ele falou assim para mim, a partir de hoje, tudo que você quer, como você quer no seu casamento, comece a escrever para mim. E aí eu comecei a escrever. No começo eu só chorava. No começo eu só chorava, glória a Deus, né? No começo eu só chorava, porque eu falei, Deus, eu só queria ser feliz, eu só queria ir. E chorando, o Espírito Santo falou assim, a partir de hoje, eu vou te ensinar. Eu vou instruir você como você vai fazer. E vou falar para você, irmãs, eu dei umas vaciladas feias, viu? Porque meu marido era muito mentiroso. E aí, quando ele chegava em casa, ele colocava a mão debaixo do motor do carro para dizer, olha, o carro deu problema, olha, estou sem bateria. Aí, ele ia tomar banho, o senhor falava assim, filha, o celular dele não acabou a bateria, ele só virou a bateria do outro lado. Deus falava as coisas para mim, e eu de ter sabedoria, o que eu fazia? Eu virava uma onça. Aí teve um dia que eu falei, Deus, ele falou que a bateria do celular acabou, e o senhor falava assim, não, filho, ele virou, vai lá e olha. Aí eu olhava, a bateria estava ligada. Só deu ir fazer o quê? Conversar, orar? O que eu fui? Eu ia brigar. Eu ia xingar, você é um mentiroso, isso, aquilo. Estava fazendo tudo errado. Então o Espírito Santo falou, eu vou te ensinar a partir de hoje como é que você vai agir. Porque uma vez, meninas, era uma sexta-feira, ele chegou em casa, onde você estava? Estava no samba. Você estava fazendo o que no samba? O que se faz no samba? Aí ele começou a cantar a música que estava cantando no samba e tirando onda com a minha cara. E foi tomar banho. Aí eu fiquei tão irada, irmãs, tão irada com aquilo, porque aquilo para mim era uma afronta. Mas de eu ir orar, sabe o que eu fiz? Peguei um fio de videogame, do cabo de videogame das crianças, entrei no banheiro, dei nele, deixei ele todo marcado. A irmã que jejuava, que orava, que subia no monte, deu uma de louca. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu marido, o Deus que você serve está te ensinando a isso? Porque se for para servir um Deus que te ensina isso, eu nunca vou servir um Deus desse. Aí, por isso que o Espírito Santo falou, vem cá que eu vou te ensinar, Ana Paula, como é que você vai agir. Vem cá que eu vou te ensinar como é que você vai trabalhar. Porque eu era motivo de chacota no meio da minha família. A minha família falava assim, por que você vai ficar com homem desse? Larga esse homem. Só que tinha um propósito, e até eu entender isso, eu sofri muito. Mas no dia que eu tive aquela experiência com o Espírito Santo, que ele falou para mim, senta aqui, pega esse caderno, pega uma caneta, e começa a escrever como é que você quer que o seu marido seja. Só que a partir do que você quer que seu marido seja, eu vou começar a fazer a obra em você. A partir do momento que você, como você quer que ele seja, eu vou transformar você para ser a mulher que precisa ser para esse homem que você quer ser. Porque se você quer um homem transformado, você precisa ser uma mulher transformada. Se você quer um homem temente, fiel, você precisa ter estas características. E aí eu fui
por uma faculdade com o Espírito Santo. E aí ele foi me ministrando todas as noites. Todas as noites. Então, todas as noites eu sentava ali e começava a escrever. Porque começava a dar a hora, eu via que ele não chegava, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu começava a escrever. E eu sempre, conforme eu escrevia, as lágrimas pingavam naquele caderno, eu falava, Espírito Santo, onde meu marido está agora? Traz ele para casa, toca nele, Espírito Santo. Eu começava a falar assim, Espírito Santo, se tem alguma trama, se tem alguma situação, começa a quebrar agora todas as situações, começa a colocar arrependimento no coração do meu marido, começa a trazer temor no coração dele. Deus, aonde ele estiver agora, vai lá e toca nele, abre os olhos dele, traz o temor. E eu começava a escrever, mas eu não lembro se eu ficava meia hora, uma hora, eu não lembro quantas horas eu ficava. Mas eu sei que todas as vezes que eu sentava ali, começava a escrever para o Espírito Santo, eu ouvia o barulho do carro chegando. Aí eu já ficava, ai, aí eu olhava no relógio, eu vou pegar ele. Aí o Espírito Santo, você vai pegar nada. Você vai fechar esse caderno, vai pegar a sua Bíblia, vai sentar na cabeceira da cama, e quando ele chegar, você vai dizer, oi, amor, você chegou? É isso que você vai fazer. E ali dentro de mim, ruminando, né? Porque era a luta da mulher que estava sendo instruída pelo Espírito Santo com a velha Ana Paula, que queria gritar, esbravejar, igual um leão. Então, aquilo ali, eu falei, peraí, quem vai me dominar é o Espírito Santo. E aí ele chegava e, oi, amor. E ele chegava com o leão assim, ó, assustado. Eu, oi, bem, você chegou? Tá tudo bem? E ele, tá? Você tá bem com você? Tá tudo bem. Você quer jantar? Tem comida? Sabe por quê? Porque quantas vezes ele chegou em casa e eu falava assim para ele, você tá com fome? Ele, tô. Eu pegava o detergente e jogava assim na comida. Crente, servindo a Deus. E falava assim, onde o galo canta, ele come. Tá entendendo? E eu falei para ele, se quer? Ó, seu suquinho já tá aqui, sua saladinha tá aqui, sua toalha tá aqui, seu calção de dormir tá aqui. Ele, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. E eu dentro dizendo, Espírito Santo, me segura, Espírito Santo, me ajuda, porque eu queria grudar no pescoço dele, Espírito Santo, e dizer para ele. E aí ficava aquela guerra dentro de mim, você é uma besta, você é uma otária, sabe? Desse jeito. E eu comecei a fazer isso. E eu comecei a agir assim. E fui indo, foi Deus, sabe? E era propósito. Eu terminava um propósito, entrava em outro. Terminava em propósito, entrava outro. Terminava em propósito. E azeite na minha casa não faltava. Eu comprava aquelas latas de azeite, levava para o monte, consagrava, e o Espírito Santo falava, faz comida com ele. Põe no arroz, põe no feijão, põe na carne. E eu fazia. Outra coisa que eu fazia, pegava o mesmo azeite e ungia todas as golas aqui da camisa dele, aqui, ó. Ungia tudo. O Espírito Santo é assim que faz, filha. E ele foi me ensinando. E ele foi me ensinando. E ele foi me ensinando. E aí, no meio dessa transformação, um dia, eu fui acessar a caixa postal da empresa, que a gente tinha uma empresa. E tinha um recado de voz nessa caixa postal. De uma mulher. Dizendo que estava com saudade, estava esperando ele para buscar. Esperando ele para ir buscar ela. Imagina como eu fiquei? Desmoronou, né? O Espírito Santo falou, não. Você não diz que quer uma transformação? Então eu preciso te mostrar tudo o que está acontecendo, porque você precisa aprender a guerrear nas áreas corretas. E aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você vai orar por ela todas as noites. Eu falei, não vou. Vai orar por ela todas as noites. Aí, primeiro dia, Jesus, abençoa ela, Jesus. Manda fogo do céu e mata ela. Você acha que a minha oração era qual? Né? A mulher estava saindo com meu marido. Segundo dia, Jesus amado,
Imagina, gente. E de ficar de bico calado. No terceiro dia, eu já estava chorando por ela. Senhor, tem de misericórdia dessa vida. Senhor, abre os olhos dela, liberta ela. Senhor, faz a obra. Eu passei 7 dias orando por essa mulher, que eu nem sei quem era, nem sabia o nome. E passou alguns dias, o Espírito Santo falou para mim, acessa a caixa postal. E aí eu fui acessar a caixa postal. E sabe qual era o recado que tinha lá? O que está acontecendo? Você não atende mais os meus telefonemas? O que está acontecendo com você? Você não me procura mais? Eu não consigo falar com você? E o Espírito Santo, fica quietinha e vai glorificando. Está entendendo que Deus está falando com você? Tem guerras que a gente não vai lutar gritando, esbravejando. É na oração e no joelho. E sabe o que aconteceu? Resumindo, faltavam 3 dias para o meu aniversário, eu recebi uma palavra, uma profecia, acho que 60 dias antes, eu recebi uma profecia dizendo, olha, Deus está fazendo uma obra no teu casamento, conta hoje a 60 dias. Eu fui lá no calendário e risquei todos os dias, 1, 2, 59, 60. 60 dias, dava no dia 17 de abril de 2005, dia do meu aniversário. Eu falei, vou ser presenteada nesse dia, meu Deus. E foi isso que eu fiz. Risquei, todo dia eu ia lá, faltava 59, 58, 57, 56, 55, 50. 3 dias antes de completar os 60 dias da profecia, meu marido saiu para jogar futebol e eu já estava vendo a transformação na vida dele. E ele falou assim, amor, eu vou levar a Alice comigo, porque assim, termina o jogo, eu vou embora. Eu falei, tudo bem. Ele pegou, levou minha filha com ele, e ele jogou bola esse dia, e justamente ele chegou cravado no horário que ele disse que ia chegar. Estava tudo bem, tudo bem. Se você me perguntar qual foi o motivo, eu vou dizer para você, não sei. Nós começamos uma discussão. E nessa discussão, ruiu. Foi terrível. E naquele dia eu vi a destruição do meu casamento. Porque aquele dia eu falei, não tem mais jeito. Porque até então, discussão, mas aquele dia subiu o tom, foi uma confusão dentro da minha casa, não teve agressão, mas teve empurrão, aquela coisa toda. E quando você olha e fala assim, tá tudo acabado. E aquele dia ele disse que não queria mais, e eu falei, eu também não quero, eu tô cansada, e cada um vai pro seu lado. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu fiquei acabada, né? A gente fica, né? Falei, meu Deus, todo esse tempo buscando e para chegar nisso, que vai acabar o casamento. E a gente ficou sexta e sábado sem se falar. No domingo, 6 horas da manhã, o Espírito Santo me despertou e falou, vai para a igreja, vai para o culto das 7 da manhã. Porque eu ia ou das 10 ou das 18. E eu fui para o culto das 7 da manhã. Cultuei a Deus, não falei nada para ninguém da igreja. E quando acabou o culto, o pastor me chamou e falou assim, eu vou na sua casa hoje, eu e os irmãos, nós vamos lá fazer uma visita. Eu, hã? Nós vamos fazer uma visita lá hoje, 11 horas. Acabou o culto aqui, que era o culto das 7 e o culto das 9. Ele falou, acabou o culto aqui, 11 horas a gente vai lá fazer uma oração na sua casa. Ninguém sabia o que eu estava passando. Ninguém conhecia a minha história na igreja. E aí eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para esse homem que o pastor vai vir aqui? Ele vai falar assim que eu fui contar da nossa vida, da nossa briga, e vai virar um rebu aqui dentro. E aí eu cheguei em casa e falei para ele, olha, eu fui no culto e o pastor falou que vai vir aqui 11 horas. Aí ele olhou para mim e falou assim, então vamos organizar a casa, porque o pastor vai chegar aqui, vamos deixar as coisas em ordem. E a gente foi organizar a casa. Aí deu 11, deu 11h30, deu meio-dia, e o pastor não foi. Ninguém foi. E aí eu me lembro como hoje, eu estava sentada na mesa,
naquela cadeira que eu sempre sentava todas as noites para escrever as cartas para o Espírito Santo. Nesse intervalo de 3 anos, deu 6 cadernos escritos. E ele falou assim para mim, meu marido falou para mim assim, hoje é seu aniversário, né? Eu falei, é. Ele falou, nossa, o pastor não veio, né? Eu falei, não. Aí eu lembro como hoje. Ele se ajoelhou, eu estava sentada na cadeira, ele se ajoelhou, na minha frente, olhou para mim e falou assim, eu preciso te pedir perdão por tudo que eu fiz. Até hoje você sofreu. Eu falei, pronto, agora que acabou mesmo, já pediu perdão, você vai juntar a mala e vai embora, né? Ele falou, eu preciso pedir perdão para você, de todos esses anos que eu te fiz sofrer. Eu queria muito poder te dar um presente, mas eu não tenho nem dinheiro para comprar um presente. Aí eu falei para ele assim, sabe qual é o meu maior presente? É ver a nossa família de pé. Eu não preciso de mais nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou, então é isso que você vai ter a partir de hoje. Hoje eu vou no culto com você. Eu amo. Eu vou no culto com você hoje. Que horas que é o culto? Eu falei, tem às 3 e às 18. Ele falou, não, eu vou às 18 horas com você hoje. Minha irmã, dava 10 da noite, não chegava às 6 da tarde. Pensa na alegria dessa mulher. Pensa, pensa. E o Espírito Santo ministrando, filha, eu já preparei tudo. E nós fomos para o culto às 6 da tarde. Nós dois. Fomos caminhando, que a igreja era perto da minha casa. E quando nós chegamos no culto, eu tinha lá no culto, não sei vocês, mas eu sempre sentava no mesmo lugar todas as vezes. Todas as vezes eu sentava na mesma cadeira. E todas as vezes eu botava a bolsa do lado e alguém perguntava para mim, tem alguém aqui? Eu falei, tem. Mas não tinha, mas eu sabia que aquele lugar era do meu marido. Todas as vezes, irmã, tem alguém aqui? Não, não tem. Irmã, tem alguém aqui? Tem. Esse lugar aqui está ocupado. E ninguém sentava naquela cadeira, porque aquele lugar era o lugar do meu marido. E naquele dia a gente foi na igreja, ele sentou naquela cadeira que eu dizia para todas as pessoas que tinham gente. E aí o culto começou, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Tudo cooperava, o louvor, tudo. E o pastor ministrou a palavra, e ele olhava assim para mim, meu marido, e eu baixava a cabeça, porque Deus estava falando com ele. E o pastor, aquele dia, pregou sobre o filho pródigo. E quando ele terminou de pregar, que eu olhei, meu marido estava prostrado lá no altar, chorando. Ele falou assim, amor, eu não via ninguém na igreja. Eu só via eu e o pastor. O pastor pregou toda a minha vida, toda a minha história. O pastor pregou coisa que nem você sabe, que nem você sabia. E aquele dia ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. 17 de abril de 2005. E Deus fez uma obra muito grande na nossa vida. Passamos por situações? Passamos, mas vencemos. Vencemos de uma forma poderosa. E hoje nós já estamos em 2022, né? Já tem mais de 10 anos, é isso, gente? Me ajudem aí, 2005, 2015, 10, 15, 20, 17 anos? É isso? É isso, 17 anos. E Deus fez uma obra poderosa no nosso casamento, na nossa família. Deus restaurou o nosso casamento, Deus restaurou a nossa família de uma forma poderosa. Lembra que eu falei para vocês que eu orava e falava assim, Deus, aonde ele está, vai lá e toca. Ele falava assim, amor, tinha dias que eu estava lá no bar, nos lugares que ele ia, e ele falou assim, eu ouvi uma voz, e essa voz bradava no meu ouvido, dizendo assim, o que você está fazendo aí? Vai para casa. E quantas vezes nesse período ele chegava em casa assustado. Amor, amor, se alguém me chamar, eu não tô. E ele entrava para dentro de casa. Deus
ouvia o meu clamor. E aonde ele estava, Deus ia lá e falava com ele. Amém. Eu me lembro que um sábado, 3 horas da tarde, sabe aquela tarde de sol bonita? Gente, quanto tempo eu ainda tenho? Olha aí, por favor, que começa a falar, não paro. E Fica à sabe vontade. aquela tarde de sol? Oi? Fica à vontade, pastora. Tudo bem? Ai, Tá. pode Sabe continuar. aquela tarde de sol, de sábado, 3 horas da tarde, linda? Linda aquela tarde. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê meu marido que não está aqui comigo? Naquele dia me deu uma tristeza tão grande. Aí eu fui lá na rua, sabe aquela tarde de sol que as pessoas estão na rua? Aí eu olhava o marido lavando o carro com o filho. Sabe as cenas, parecendo cena de novela, só para te confrontar? Olha, as famílias ali, as coisas acontecendo, e cadê você aqui largada sozinha? E eu subi para minha casa, coloquei o meu joelho no chão e falei assim: Deus, quanto tempo o meu marido não fica em casa dia de sábado? Deus, eu não sei aonde ele está. Eu não sei com quem ele está, o que ele está fazendo. Mas eu sei que o Senhor sabe. E a única coisa que eu te peço, aonde ele estiver agora, toca nele e traz ele para casa. Porque faz muito tempo que eu não sei o que é passar uma tarde de sábado com meu marido, Senhor. E eu fiz aquela oração. E fiquei lá dentro de casa. Daqui a pouco eu vejo uma movimentação no meu portão, acho que passou mais ou menos uma meia hora. Passou uma movimentação no meu portão e eu fui lá ver meu marido chegando carregado por 2 homens. Aí eu, o que foi? Tá tudo bem? Não sei. A gente estava no churrasco, ele não tinha bebido nada, não tinha comido nada, e começou a falar que estava passando mal, que não estava sentindo o corpo daqui para baixo, e que ele ia morrer, e ele ia morrer, e socorro, me leva para casa, me leva para minha mulher, me leva para minha família, que eu vou morrer, que eu vou morrer. Aí eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo falou para mim, fui eu, filha. Aí eu peguei e falei, entra, põe ele ali na cama. Já estava toda feliz, porque eu sabia que não era, que era Deus. Põe ele na cama e ele, amor, me socorre, eu tô morrendo, eu não tô sentindo o braço, eu não tô sentindo a perna. O Espírito Santo, calma, filha, sou eu. Aí eu falei para os moços, pode ir embora, eu vou cuidar dele. Ah, mas não, falei, pode ir embora, tá tudo bem, eu vou cuidar dele. Aí eles foram embora. E aí meu marido deitado em cima da cama, o Espírito Santo falou assim para mim, usa a autoridade que eu te dei. Impõe as mãos sobre a cabeça dele e declara a libertação sobre ele. E eu impus as mãos na cabeça dele, comecei a orar e comecei a declarar a libertação sobre a vida dele. Ele começou a vomitar e era só uma água, só água. E vomitando, 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 e eu orando. E aí ele adormeceu e dormiu. Acho que 4 horas da tarde, até o outro dia, 10 da manhã. Quem fez isso? O Espírito Santo. E eu falava assim, Deus, eu não estou acreditando, Deus, ele está aqui, Jesus. Aí o Senhor falou assim, você não pediu? Eu trouxe ele para casa. E ele vai dormir, minha filha. E dormiu até o outro dia, 10 horas da manhã. O poder da oração. O poder de uma mulher posicionada. Era mais fácil eu ter desistido? Era. Mas eu não estaria vivendo tudo aquilo que Deus já havia escrito. É fácil? Não é. Porque se a gente não olhar com os olhos espirituais, se a gente olhar com o olho carnal, a gente desiste na primeira.
Se a gente não olhar que a nossa guerra não é contra ele, contra o que está agindo na vida dele, a gente desiste. Mas o Espírito Santo que me ensinou. Ele foi me ensinando. Eu fazia campanha de Salmo 91, gente. Era 21 dias orando Salmo 91. Era 23 dias orando Salmos 23. Era campanha, era oração, era buscando. E o Espírito Santo me ensinando. Você vai fazer assim, você vai falar assim, você vai agir assim. E teve um dia, olha só, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, que eu acho que é muito importante. Ele começou a falar assim para mim. Ele ainda não tinha se convertido, mas ele começou a falar assim: eu vou cuidar mais de você. Vou dar mais atenção para você. Se arruma que a gente vai sair hoje. Aí eu me arrumava. Aí onde você vai me levar? Vou te levar no lugar ali. Aí me levava. Num restaurante que tinha música ao vivo. Ai, pastora. Na época eu não era pastora, né? Ai, irmã, você ia lá? Ia. Eu ia. Eu sentava lá com ele. Ele pedia a cerveja dele. Eu pedia meu suco de laranja, meu suco de abacaxi, meu suco de limão. Eu pedia todos os cardápios de suco. E eu tomava o meu suco. E eu ia com ele. Mas a minha posição, a minha postura era diferente. Amor, você pode dançar comigo? Dança, amor. Bora dançar uma música, nós dois, agarradinhos, não tem problema nenhum, não. E sempre ele intercedendo o Espírito Santo. Ai, irmã, mas a gente serve a Deus. A gente serve a Deus. Mas a gente precisa ter sabedorias, alguma coisa. Eu não ia para lá, para uma roda, ficar lá sambando, dançando, não. Mas eu estava ali, eu falava para ele, olha, a gente vai. Só que quando der tal hora a gente vem embora, a gente tinha um combinado, eu vim embora. Aquilo fazia bem para ele? Fazia. E Deus estava trabalhando. Está entendendo? Então, assim, eu não estou fazendo apologia que você tem que ir, mas no meu caso, eu ia, porque o Espírito Santo dizia para mim, vai. Quantas vezes ele falava, olha, a gente vai jantar fora hoje. Vamos. Só que lá tem música ao vivo, tá? Não tem problema, eu vou com você. Porque o que eu estava pensando era na minha companhia, na companhia que eu estava desfrutando, que era com meu marido. E eu não abria mão de ir para o culto, eu não abria mão de buscar a Deus. As minhas atitudes em relação a Ele foram sendo transformadas. Ele disse para mim assim, amor, eu ficava constrangido, que eu chegava em casa e eu via você com a Bíblia na mão lendo. Eu ficava constrangido. Eu falava assim, eu não mereço essa mulher. Todas as vezes, lembra aquela guerra na minha carne, eu querendo dar show? E o Espírito Santo pega a Bíblia, senta na cabeceira da cama, você está lendo a Bíblia? Aquela atitude constrangia ele. Quando ele chegava e me via de joelhos orando, ele falou que aquela atitude constrangia ele e falava, eu preciso mudar. Porque o meu posicionamento mudou. As minhas atitudes mudaram. Eu coloquei um dia, eu cheguei a dizer para ele assim, você é o ar que eu respiro, sem você eu não vivo. Aí um dia eu disse para ele assim, aquele dia eu falei que você era o ar que eu respiro, mas eu descobri que o ar que eu respiro é Jesus. Você não é mais o centro das atenções na minha vida. O centro agora é Jesus. Entre você e Jesus, eu escolho Jesus. É claro que eu quero que você permaneça na minha vida, mas se eu tiver que fazer uma escolha hoje, a minha escolha é Jesus. Então, quando a gente aprende, quando a gente conhece Deus, sabe quem é Deus, e a gente coloca na mão dele e confia, as coisas fluem. Foi o que eu fiz. Eu me lembro que eu fiz o voto de Ana com Deus. Um dia cansada. Eu falei, Deus, eu não tenho marido convertido, mas se o Senhor me der, ele vai ser seu. Eu não tenho tudo que eu sonho hoje, mas se o Senhor me der, se o Senhor transformar a minha casa, o meu casamento, a minha família, mudar a nossa história, eu vou te servir, aonde eu for eu vou falar quem tu és e o que o Senhor faz. E tem 17 anos que eu prego a palavra dizendo, Deus faz, Deus restaura.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu posso ter convicção e certeza, quem está falando para você é uma mulher que viveu o milagre de Deus, uma mulher que viveu a transformação de Deus, uma mulher que um dia ouviu, você não é a mulher dos meus sonhos. E todos os dias eu recebo uma demonstração de amor e carinho. Todos os dias. Meu cafezinho da manhã está prontinho pelo meu marido que ele faz. Todos os dias. Eu recebo carinho e atenção. Porque Deus, ele transforma. Deus é aquele que tira o homem do monturo e faz se assentar entre os príncipes. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero declarar para você, não desista. Não desista. Continua firme. Eu tinha todos os motivos para desistir, para abrir mão. E eu falei, Deus, muito obrigado por eu não ter desistido, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Nós estamos juntos há 22 anos, nós temos um ministério pastoral, hoje ele é pastor, eu sou pastora, e o que a gente viveu hoje é testemunho. Hoje a gente ministra casais, a gente fala para a família, eu tenho um trabalho com mulheres e a minha maior mensagem é dizer para essas mulheres, vale a pena. Então não abra mão, não desista, a menos que o outro não queira, porque a gente não pode obrigar o outro a querer. Mas sem dar esperança, luta. Luta pela sua família, luta. Luta para aquilo que você acredita, não dê ouvidos no que as pessoas vão falar, porque me falaram que eu era chifruda, que eu era idiota, que eu era isso, que eu era aquilo, que era... E hoje eles olham aquela que era a vergonha da família, hoje é a referência da família. Aquela que era zombada no meio da família, hoje esse casal ministra casamentos no meio da família. Hoje nós somos chamados para ministrar casamentos da família. Hoje pessoas se achegam a gente e falam, eu preciso de conselhos. Hoje a minha casa e a casa que eu vou morar lá no sítio tem um propósito, que é de receber casais e ajudar famílias. Eu entendi qual foi o propósito. E o propósito começou por mim, dolorido, doeu, doeu, doeu. Pense numa mulher ferida, era eu. Pense numa mulher machucada, era eu. Pense numa mulher amargurada, era eu. Deus restaurou a minha sorte. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu digo para você a esperança. A esperança para a árvore cortada. Eu quero orar por você nessa noite. Eu posso para encerrar, porque eu acho que eu já extrapolei o horário, né, gente? Glória a Deus, pastora. Eu vou só pedir. A gente tem esse momento de oração que eu ia pedir justamente para a senhora orar, mas eu pego os pedidos de oração que eu anoto num caderninho, e aí eu sempre estou orando por esses pedidos. Então, eu vou abrir esse momento para as meninas mandarem aqui, ou abrir o microfone para a gente colocar os pedidos de oração. Amém, amém, amém. Amém. E eu quero pedir oração também no meu casamento, Ana Paula. Desculpa, Arlete, não tô... Arlete, não tô... Fala de novo. Fala de novo. Eu queria estar pedindo oração pelo meu casamento também. Ah, Ana Paula é pelo... Arlete, lembra? Ah, tá, casamento. Casamento. A Letinha. Oi, Letinha! Letinha! Deus abençoe. Vamos Deus orar, abençoe. meu Vamos irmão. orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu Quem quero, mais? eu quero pedir oração também, pelo mesmo Pelo mesmo pedido. pedido. E eu quero falar para E a eu quero pastora falar para Ana a Paula pastora Ana Paula que que eu eu acredito em acredito em Cristo Cristo Ocidente. Ocidente. Eu faço Eu aniversário faço dia aniversário 17 de dia 17. abril. E eu acredito em Cristo Ocidência. E eu recebo. Glória a Deus. Amém. Eita, que forte. E enquanto você falava, queimava. Quando você falou 17 de abril, eu fiquei até assim, perdida. Eu, como é que é? Tô entendendo. Mas eu creio e eu recebo. E peço oração também pela minha casa. Amém. Também oração pela minha casa, Thalita. Amém. Amém. Madrinha. Não entendi.
Simone, madrinha. Oi, ouviu? Não ouvi. Então, eu peço oração pelo João Vitor, Tata, Amém. tá bom? Tá. Porque ele tem problema com o Giovanni, eu percebo que ele tá meio perdido, sabe? E ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, né? Falou, mãe, eu preciso da sua oração. Eu oro por ele todas as noites, sabe? É óbvio que eu sou mãe, né? A gente ora pelos nossos filhos. Mas eu senti algo assim que tem alguma coisa acontecendo, sabe? Então, peço em nome de Jesus para que nós possamos orar, né? Que nós juntos somos mais fortes, Amém. tá bom? Amém. Amém. Obrigada. Boa noite. Eu Mas, peço oração para minha casa, para a casa dos meus filhos, para Dani, o esposo dela, para a Bruna e o meu filho, e da Lila. São meus filhos, meus genros e minha nora, e que está passando por um momento difícil, mas Deus está fazendo a obra dele. A Dani não está hoje online, porque ela foi para a igreja, o marido dela. E eu só não fui também porque eu cheguei tarde do serviço, mas Deus está fazendo uma obra muito grande na vida da Dani, do esposo dela. Eu acho que, como a pastora estava falando, que o Espírito Santo trabalha de uma maneira que não é da nossa, né? Amém. E você sabe, Thalita, eu acho que tudo isso que está acontecendo também é Deus trabalhando na vida da Dani e do esposo dela. E eu creio, então peço oração. amém. Amém, João. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que é igual. Já deu, né? Já está Já dando. deu, na verdade. É igual você falou. Eu falei com a Dani essa semana e eu tenho certeza que Deus tem um propósito, né? Para todas as coisas. Às vezes a gente acha que algo tá acontecendo algo na nossa vida e é para a morte. Na verdade, não é para a morte, é para a vida. É verdade. Às vezes, aquilo que a gente acha que é para a morte não é para a morte. É para algo muito melhor. E eu tenho certeza que é isso na vida deles, né? Da família de vocês. Com certeza. Eu quero agradecer, né, a pastora, a palavra foi tremenda, assim, nossa, que testemunho maravilhoso, fiquei impactada. Eu tenho certeza que falou com muitas aqui, né, mãe, também? Deus, eu acho que falou muito em relação aos meus filhos. Foi muito forte. E a gente sabe que casamento não é fácil. Eu falo também, né? Muitas pessoas vêm me procurar sobre casamento. Eu falo, gente, não é fácil, mas a gente tem que aprender a controlar, né? Igual a pastora falou, muitas vezes a vontade era matar, mas isso dá de amém. Respirava, Senhor, me dê sabedoria. Eu falo, eu oro muito para Deus me dar sabedoria, e Deus me dá essa sabedoria. Muitas pessoas, quando falam, nossa, eu admiro o seu casamento, é porque eu oro muito a Deus para que Ele dê sabedoria, porque não é fácil lidar com um ser humano, isso no trabalho, isso em qualquer lugar, só que no casamento a gente está convivendo com aquela pessoa 100%, a gente dorme, acorda com a pessoa, então é mais difícil, então a gente tem que orar para Deus e pedir sabedoria. E sobre a carta, o caderno, assim, quem está aqui, as meninas que estão aqui com a gente desde o início do Conexão, sabe que é uma das coisas que a gente sempre está falando, porque a carta foi um instrumento que a Rê um dia trouxe para a minha vida, de escrever uma carta para Deus, falando tudo que eu queria. Eu estava no momento, estava desempregada, e ela falou, Thalita, escreve uma carta para Deus e coloca lá como que você quer o seu emprego, coloca nos mínimos detalhes os benefícios, aonde você quer, do jeito que você quer, e eu escrevi essa carta. E aí eu coloquei dentro da Bíblia, e eu sempre orava por esse pedido, né? Sempre falava, Senhor, estou entregando aqui essa carta, Senhor, que seja feita a tua vontade. E no final da carta eu coloquei, Senhor, que os seus planos, que seja feita a tua vontade, porque eu sei que os seus planos são maiores e melhores que os meus. E um dia essa carta sumiu e logo depois Deus abriu uma porta de emprego que é exatamente e até mais do que eu escrevi na minha carta, que é o emprego que eu tô hoje.
Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu escrevi a outra carta da minha casa e hoje eu estou vivendo um sonho. Então, tem muitas mulheres aqui que já escreveram a carta e hoje estão vivendo esse sonho. Eu estimulei, e agora que está chegando o final do ano, eu vou dar até essa dica para vocês, né? Essa dica não, né? Essa sugestão. No final do ano passado, eu juntei a minha família, faltando tipo meia horinha antes de dar a virada do ano. Eu falei, gente, vamos fazer um voto? Vou dar uma folha para cada um de vocês, escreve o plano de vocês para 2023. Coloca lá o que vocês querem, né? O que vocês sonham, vamos colocar em prática, coloca lá no papel. E a minha família toda escreveu essa cartinha. E eu pude presenciar, eu acho que 3, 4 meses depois, a minha prima veio falar para mim, Thalita, eu escrevi um negócio na carta e já realizou, e tem outro que está quase para concretizar. A carta que eu tinha escrevido da minha casa, hoje eu estou vivendo esse sonho. O meu irmão e minha cunhada escreveram para Deus pedindo uma casa para ele, e hoje eles estão na casa própria deles. E é de um testemunho tremendo, porque eles não tinham condições nenhuma de ter uma casa, e hoje eles estão morando na casa própria. Então, assim, gente, coloquem em prática, escrevam a carta, igual a pastora falou, se você puder todo dia querer escrever, quiser escrever, um caderno, né? Falando com o Espírito Santo, conversando com Deus, faça. Ou se não dá, eu não tenho esse tempo todo dia, escreve uma carta para Deus, sempre que você puder, escreve para Deus, que o Espírito Santo, que Deus quer ouvir, ele quer saber, ele conhece o seu coração, ele tem o melhor para vocês, mas ele quer saber da sua boca o que você quer para você. Então, se é um casamento, fala como que você quer o seu marido, fala do jeito que ele quer, o que para você não admite, o que para você é ruim. Se você quer um trabalho, você fala do jeito que você quer o seu trabalho, coloca nos mínimos detalhes, e Deus vai preparando, e ele também vai trabalhando, igual a pastora falou, ela estava escrevendo, mas Deus foi trabalhando também na vida dela. Deus foi trabalhando na vida dela, né? Porque às vezes a gente, principalmente em relacionamento, a gente fala, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, não sei o que lá, mas a gente não para olhar os nossos defeitos, né? Quando eu aconselho os outros casais, eu falo assim, tudo bem, eu tô vendo, isso daqui pode ser que a pessoa esteja errada, mas e você? Você já parou para ver o que você falha com essa pessoa? Então, a gente muitas vezes não para olhar, né? Se a gente quer, igual a pastora falou, se a gente quer mais, quer o amor, quer que a pessoa demonstre carinho, você tem que demonstrar carinho para essa pessoa, para ela começar a ser transformada. Então, a gente acha que, desculpa te interromper, o Espírito Santo sempre ministrava no meu coração, dizendo assim, como é que eu vou entregar para você o homem que você sonha com tudo isso que você escreveu aqui, se você ainda não está preparada? Se eu entregar esse homem do jeito que você quer, você acaba com ele. Né? É isso. Já pensou? Agora você vai comer na minha mão, meu filho, você vai ver o que é bom, né? Então, assim, eu precisava ser transformada. Sim, né? E isso em todas as áreas, né, pastora? É igual eu falo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto ser rico, mas você está preparado para ser rico? Você está preparado? Isso é difícil, né? Então, assim, Deus não dá, ele dá tudo no momento certo. Por mais demorado que pareça estar nos seus olhos, nos olhos de Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. É verdade, é verdade. Então, gente, eu tenho muito testemunho para contar, muita coisa que Deus fez. Pastora, pode voltar, a gente tem um ano de 2023 inteirinho para você vir e contar o restante dos testemunhos, viu? Tem muita coisa para contar. Deus fez muita coisa na minha vida, eu só tenho que agradecer. Amém. Pastora, conta um pouco do seu projeto também. Olha, eu tenho um projeto chamado Mulheres no Secreto. Esse projeto, ele é um cumprimento de uma palavra, né, de uma promessa de Deus, porque desde quando eu conheci Jesus, me firmei na presença de Deus, eu sempre ouvia Deus falando que Ele ia me levantar, que eu ia ser uma referência no meio de mulheres, que através de tudo que Deus fizesse na minha vida, Deus ia, através da minha vida, mudar a história de mulheres. E esse ano de 2022, Deus me entregou esse projeto chamado Mulheres no Secreto. É um projeto, assim, sensacional, não é porque Deus entregou para mim, mas é um projeto que tem alcançado muitas mulheres. Nós temos rompido as barreiras de dentro das igrejas.
Nós temos, sabe, criado pontes e derrubado muro, porque muitas das vezes as igrejas de Cristo, elas não estão unidas aqui na Terra, né? Sua igreja é sua igreja, seu pastor é seu pastor, meu povo é meu povo, minhas ovelhas é minhas ovelhas. E Deus falou que com esse projeto ele ia derrubar esses muros e ia criar pontes com os ministérios, e que mulheres iam ser alcançadas. E a gente começou esse projeto, e nós já alcançamos esse ano a gente alcançou uma média já de 700 mulheres nesse projeto. Conseguimos arrecadar mais de 1 tonelada de alimento. Vidas são alimentadas e mulheres têm sido transformadas com esse projeto. Nós levamos esse projeto na igreja, não tem custo nenhum. Então, quem se interessar, procura a gente. Nós temos uma equipe de 22 mulheres intercessoras, mulheres de joelho no chão, e nós vamos com essa equipe lá na igreja, e lá a gente ministra, a gente faz tudo aquilo que Deus envia, e Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Nossa agenda agora vai estar aberta a partir de fevereiro, nós vamos ter uma programação aí anual, e aí eu vou deixar o convite para vocês, quando vocês quiserem participar, ou quiserem levar esse projeto na igreja de vocês, é totalmente voltado para a restauração e transformação de mulheres. Visa isso, cura interior, restauração, libertação, é tremendo o que Deus tem feito através desse projeto, viu? Amém, glória a Deus, eu quero participar sim, eu acho importante, né, o Conexão veio assim também, veio uma entrega, Deus trouxe assim no início da pandemia, e tem sido uma bênção, assim, então vai fazer agora, né, ano que vem faz 3 anos que a gente está aí, para a honra e glória do Senhor, e é isso que Deus quer, Ele quer que a gente coloque a mão na massa. É isso aí. A gente precisa ir para cima, eu falo para as meninas que ainda eu sei que, né, tudo tem um processo, mas só o Conexão, meninas, o Conexão é só uma pontinha, vocês precisam ir para a igreja, precisam realmente buscar a palavra, precisam colocar a mão na obra, na prática e ajudar as outras pessoas, então, assim, o Conexão, ele é só um pouquinho do que vocês precisam, mas eu quero que vocês busquem, né, ir para a igreja, que é igual eu falo, eu tenho Conexão de quintas, eu procuro sempre um culto para poder ir, vou no domingo, sempre estou ouvindo a palavra, então, assim, Deus quer mais da gente. Então, aproveita 2023, faz um planejamento aí, fala 2023, eu quero fazer diferente, eu quero ir para a igreja, eu quero buscar mais a Deus, eu quero colocar em prática. Então, eu quero muito que vocês, né, falem, Thalita, olha, a partir de hoje eu quero fazer diferente, porque o Conexão é uma bênção, mas a gente precisa de mais. É isso aí. Tá bom? A gente precisa se relacionar com Jesus. Exato. Ter relacionamento com Deus. Exato. E Pastora, descobrir a nossa identidade. Amém. Pastora, eu vou te pedir para a senhora, então, orar, os pedidos já estão aqui anotados. Ore, por favor, por nós. Eu falo para as... Oi? Estão me ouvindo? Acho que cortou. Parou tudo. Oi? Oi, estamos Voltou? ouvindo. Caiu a internet. Então, vamos orar, todos esses pedidos, você que está aí, coloca a mão no teu coração, você que recebeu essa palavra, esse direcionamento, eu tenho certeza que Deus, Ele vai trabalhar, vai operar, porque Ele é poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença com essas mulheres do Conexão Feminina. Meu Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração, meu Deus. Pai, ainda que eu e as minhas irmãs se esqueçam de nomes, dos pedidos, mas o Senhor não se esquece. E cada pedido aqui, Pai, tudo aquilo que foi falado, declarado aqui, eu quero pedir ao Senhor que tudo aquilo que é ligado na terra seja ligado no céu. Eu peço ao Senhor que adentre a cada lar neste momento, a cada situação, a cada problema, a cada diagnóstico, a cada sentença, a cada dificuldade, a cada deserto, a cada vale, que o Senhor possa neste momento, Pai, de encontro esta minha irmã que está ouvindo esta oração, porque o poder da oração não está em quem faz, mas em
em quem ouve, e nós sabemos que os teus ouvidos estão atentos à nossa oração neste momento, meu Deus. Eu quero clamar, Senhor, por cada vida aqui deste grupo, eu quero clamar, Senhor, por cada pedido de oração. Eu não sei o que a tua filha precisa, mas o Senhor sabe, e eu peço agora que o Senhor destrave, que o Senhor jogue por terra todas as cadeias, todas as sentenças, tudo aquilo, meu Deus, que tem causado dor, que tem causado dano, toda intervenção entra agora, Pai, no meio das famílias, dos casamentos, dos lares, dos diagnósticos médicos. Meu Deus, eu sei que isso é poderoso para reverter. Pai, visita agora essa minha irmã que está com o coração aflito, angustiado, triste, pensando em parar, em desistir. Meu Deus, levanta ela agora. A tua palavra diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Meu Pai, põe essas mulheres de pé, vai direcionando, cuidando. O Senhor é poderoso, a tua palavra diz que o Senhor é fiel, que a tua palavra é imutável, ela não muda. Então entra hoje, meu Deus, nessa casa, nesse casamento, Pai, nessa situação, entra agora nessa, Senhor, nesse momento, Pai, em cada dificuldade, Rabacancho, Remecalabassuri, Mianda, Rabacancho, Rabacai. Deus vai repreendendo todo espírito de morte, toda depressão, toda angústia, toda síndrome do pânico, toda depressão, toda baixa autoestima, todo medo, toda rejeição. Vai quebrando agora toda sentença, todo rótulo, tudo aquilo que o inimigo lançou nessa mente, disse que não daria. Meu Deus, eu sei que tu és poderoso para visitar agora. Vai visitando a minha irmã agora, vai entrando agora com a restauração, com a cura. Corta o laço nessa noite, joga por terra a obra de macumbaria, de feitiçaria, toda a seta do inferno, toda a cadeia do inferno caia por terra agora. Meu Deus, entra com cura, com restauração, com libertação. Meu Deus, adentra aonde esta oração entra agora, entra com teu poder e vai agindo, vai quebrando a sentença, vai desviando todo mal, toda seta maligna, toda obra contrária. Entra com saúde, entra com alegria, com restauração, com paz. Meu Deus, vai operando agora, Espírito Santo. Vai agindo agora, Espírito Santo. Pai, cada pedido de oração agora declara vitória. Cada pedido de oração, cada intercessão, cada oração, entra agora com a providência dos céus que as tuas filhas necessitam. Eu quero declarar a bênção do Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, faça na vida das tuas filhas. Faça poderosamente, infinitamente mais do que elas pedem, o que elas pensam. Meu Deus, eu sei que tu tem poder, meu Pai. Entra hoje, visita a conexão feminina, visita essas mulheres, vai levantando elas na força do teu espírito, que haja testemunho. Meu Deus, não deixa nenhuma mulher desistir, abre mão daquilo que o Senhor entregou para elas, mas que elas possam se levantar hoje e tomar posse da vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, meninas, pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Pastora, muito obrigada, viu, por ter Amém. aceitado o nosso convite. Esteja já ciente que está convidada para as próximas, para ouvir, para trazer mais testemunhos, a gente quer ouvir. 2023 aí, a gente tem muitas quartas aí pela frente para poder ouvir seus outros testemunhos. Meninas, obrigada mais uma vez. Sempre digo, né? Se precisarem de alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente. O nosso grupo de conexão, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem o Instagram do Conexão, a gente tem o YouTube, então se precisar de alguma coisa, se quiser o contato, é só entrar lá nas redes sociais do Conexão, a gente está aqui para ajudar, para uma palavra, para orar, para estar juntas, né? Eu falo para jejuar, então o que vocês precisarem, se estiver passando por algum tipo de necessidade, né? A gente está aqui para juntas somos mais fortes, então uma ajudando a outra, uma pela outra, mantendo essa conexão. Tá bom? Fiquem com Deus, pastora, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Fiquem Boa com Deus. noite. Amém. Boa noite, a paz para todas.